Bom, vamos começar a aula de hoje. Vocês reparem que está sempre bonitinho, né? O slide diferente, as coisas bonitinhas. Eu perco tempo fazendo essas coisas para tentar deixar o negócio mais agradável possível. Bom, o que foi falado na aula passada? A gente, a aula foi sobre ossos. E aí, dentro de ossos, existe muita coisa para ser abordada, mas eu tento fazer um filtro para que as coisas mais aplicadas sejam abordadas, né? E que a abordagem seja mais específica possível. Então, por exemplo, quando a gente pensa em ossos, a gente pode classificar os ossos quanto às suas tamanhos, de uma forma geral, e formas, de uma maneira geral. Então, por exemplo, a gente tem os ossos curtos, que eles têm mais ou menos mesma dimensão para comprimento, largura e espessura, ou altura. Então, os ossos do trapezóide, os ossos dos dedos são mais ou menos classificados como ossos curtos. Temos os ossos planos, a escápula, o externo, que tem uma parte, uma boa área plana nele. Tem os ossos irregulares, que junta tanto o osso curto quanto diversos outros tipos de classificação de ossos, como, por exemplo, as vértebras. Então, a gente tem aqui o corpo vertebral e que tem um monte de acidente ósseo que diferencia entre de vértebra para vértebra. Tá? Diga. Ih, não estou apresentando. Desculpa, gente. Eu estou aqui crente que... Ó, tela inteira. Compartilhar. Agora tá indo? Tá aparecendo minha tela? Pô, perdão, cara. Tá, ok. De qualquer forma, tô no mesmo slide. Então, voltamos. Os ossos curtos são esses, os ossos planos são esses, os ossos irregulares são esses. Eu estava falando dos ossos irregulares. São os ossos que têm diferentes formas, como, por exemplo, as vértebras, que tem uma cara que aparentemente seria um osso curto, mas ele tem vários outros acidentes ósseos que compõem esse osso mesmo, e aí a gente classifica esse tipo de osso como osso irregular. O osso sesamoide, que é o osso que ele obrigatoriamente, ele independe da forma, mas normalmente ele parece um botãozinho, porque esses ossos são os ossos que são embebedados por um tendão. Você tem um tendão que vai passar por todo, ele vai engolir esse osso. E aí, por exemplo, o osso mais comum da cinesiologia, que é um osso sesamoide, é o osso da patela. De certa forma, a gente já viu isso, e a gente olha o osso no corpo humano como aquele osso de desenho com o osso de cachorro, sabe? Aqueles ossos de cachorro. Então, e esses ossos de cachorro são classificados como os ossos longos, e a gente tem nos membros braço, antebraço, e membro inferior, coxa e perna, a gente tem esses ossos. Esses ossos são interessantes porque ele tem características bem específicas. Tá? A parte central dele a gente chama de diáfise, e as distais, as partes mais distais, são as epífises. A epífise pode ter epífise proximal, epífise distal, mas são epífises. E esses trechos de ossos, eles têm conformação estrutural diferente. E isso, foi a pergunta, eu não sei de quem, eu não ouvi, eu não vi quem falou. A gente vai abordar muito bem esse tipo de coisa. Entre a epífise e a diáfise, a gente tem a metáfise. E é nessa região aqui que a gente começa a ter uma das partes de crescimento, que é o crescimento longitudinal do osso. E por isso que esses ossos eles podem crescer muito, podem crescer pouco, depende de pessoa para pessoa, tá bom? Então, por exemplo, aí eu comecei a falar, na verdade, na aula passada eu mostrei que eu posso direcionar essa organização estrutural a partir de classificações, como a determinação baseada na porosidade. Quanto mais poroso o osso é, menor a absorção de fosfato de cálcio e carbonato de cálcio, tá bom? Então a gente tem
Osso que a gente classifica ele, baseado nessas estruturas, como um osso trabecular ou esponjoso. Ele tem grande porosidade. Se ele tem grande porosidade, ele tem baixa absorção desses minerais. E ele é formado por estruturas verticais e horizontais que a gente chama de trabéculas, tá bom? E ele está basicamente na epífise do osso, tá? Por ele ter essa organização em emaranhados, ele vai suportar mais estresse, que é força por área, tá bom? Quanto maior a área de contato e mais e força que ele vai absorver, maior é o estresse que ele consegue absorver. E por que que ele consegue absorver mais estresse? Porque ele tem mais colágeno. Ele tem menos mineral, mas ele tem mais colágeno. Ele é menos denso. Então ele absorve esse estresse porque ele tem certa complacência. Consequentemente, ele absorve, ele consegue suportar mais aquelas pequenas variações de comprimento, tá bom? Já o osso cortical ou compacto, ele tem menos porosidade, mais absorção de minerais. E aí, já na diáfise, que ela é muito mais característica onde tem esse tipo de osso. Com isso, ele consegue absorver carga, apenas força, não por área, apenas força. Então, toda e qualquer força de tensão muscular, onde o tendão está preso no osso, e se você faz força, é onde eu tenho mais esse tipo de osso cortical. Tá certo? Respondi a menina que perguntou? Ajudei ou compliquei? Tá. Porque assim, quanto mais duro, mais rígido for uma superfície, mais fácil ela é de quebrar, tá? Mais fácil ela é de quebrar. Quanto mais complacente, quanto mais ela deforma, mais difícil ela é de fraturar, dela romper. Pensa num elástico. Elástico, quando você pega o elástico e você estica, ele estica, né? Você puxa ele estica. Então, porque ele tem digamos assim, fazendo uma comparativa, ele tem muito mais, teoricamente, teria muito mais colágeno. Ele permite essa deformação. O osso cortical, ele não permite deformação. Ele permite que se faça força. Mas se bater com força nele, ele quebra. Repara, quando você tem uma fratura de osso, onde você fratura em geral? Você fratura na diáfise. Você não fratura basicamente na epífise, exceto se você tem pouquíssima quantidade de mineral aqui. Ou, por exemplo, o idoso, por exemplo. Ele tem pouquíssimo mineral aqui. E aí a estrutura é muito frágil. Não é porque pela força, é sempre a fragilidade da região. Entendeu? Por isso, assim, é, a ideia que a gente tem, quanto mais duro o negócio, mais resistente. Mas, se você bater com a mesma força numa estrutura que permite movimentação dela, você vai bater numa borracha, por exemplo. A tua mão vai entrar e vai voltar. Se você bate numa madeira, ela é bem mais rígida, mas ela pode quebrar. A borracha não. Ela é muito mais difícil de quebrar, entendeu? Foi? É, A quantidade de material cortical está muito mais tá associada a 5 a 30% do osso. Isso, assim, nos ossos longos são maiores as áreas corticais, em ossos curtos e ossos irregulares são muito menores, entendeu? O disco intervertebral ele é formado basicamente de cortical, de trabecular. Por isso que se regenera rápido. Quando você tem uma fratura de coluna, por exemplo, normalmente é no disco intervertebral. A fratura ali, ela pode ser regenerada com facilidade. Já nas outras áreas irregulares do osso irregular, como a vértebra, ela é basicamente cortical. Entendeu? Tá? Nada. Esse tipo de dúvida não pode ficar, hein, gente? Vamos tocar esse negócio aí pra gente sanar toda e qualquer dúvida que tenha aparecido na aula passada. E aí eu falei isso também. O osso ele pode crescer tanto longitudinalmente como circunferencialmente.
Esse crescimento circunferencial, ele não é um crescimento, assim, pô, o osso vai ficar 3 vezes o tamanho da área dele. Não, não é isso. Ele vai regenerar e ficar mais resistente. A área aumenta, mas ele cresce muito mais por densidade, tá? E aí, fibras osteoblásticas e osteoclásticas vão fazer a formação e reabsorção do tecido mineral durante todo, toda a vida. Toda a vida a gente vai ter esse tipo de coisa. Ok, pode ter estímulos que fazem com que esse crescimento seja maior. E aí vai a nossa atuação com profissionais da atividade física, profissionais do esporte, pensando na aplicação desse tipo de coisa na nossa vida. Então, por exemplo, exercícios que promovam força, promovam impacto, que façam força de cima para baixo ou num raio longitudinal de compressão ou de tensão no osso, fazem com que a gente tenha aumento da atividade dessas células osteoblásticas e osteoclásticas. Consequentemente, a gente tem formação e reabsorção de tecido, e aí fica cada vez melhor a história. Mas, por outro lado, as crianças têm muita placa cartilagem, e entre as epífises e as diáfises, nas metáfises, e essas cartilagens fazem com que o osso seja um pouco mais mole. E o crescimento que ocorre longitudinal é uma absorção de mineral nessa região, consequentemente o osso vai crescendo longitudinalmente. E aí quando chega a fase adulta, se eu não me engano, para a mulher é 18 anos, para o homem é 21 anos, né? As mulheres estão sempre na nossa frente, sempre na frente dos homens. A gente tem esse osso todo formado por tecido mineral ósseo e não mais por tecido cartilaginoso nas metáfises. E aí o crescimento, mais do que isso, não vai crescer, não tem jeito, tá? Por mais que você tome hormônio de crescimento, você não cresce mais do que quando você tem o osso formado, tá? Só que a aula de hoje não é sobre osso. A gente já falou muito sobre osso, já estamos há 15 minutos aqui falando sobre osso, só que a aula de hoje é sobre tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, ele está associado às articulações. Ah, não, isso aqui foi da aula passada? Eu falei, só falei aula passada disso. Falei, tecido conjuntivo, sobre a transmissão, ele está associado às transmissões das forças, ele auxilia nas estabilizações, ele já faz parte das articulações, e ele tem complacência e deformação. Tá? Pega a orelha é tecido conjuntivo, onde se bota o brinco. Pega ali, você aperta, apertou, deformou. Puxa, deforma. A gente chama isso de complacência, mudança do comprimento, mudança da forma, tá? Alteração dessa forma. Então, o tecido conjuntivo, ele na cinesiologia, ele está associado às cápsulas articulares que envolvem as articulações, as fibrocartilagens que fazem, por exemplo, o menisco é uma fibrocartilagem, ela está aqui servindo como base. Aqui é um movimento de flexão do joelho, a gente já remete àquelas primeiras aulas do período de movimento, onde eu tenho 2 eixos de movimento para o movimento de flexão de joelho, e eu vou ter tanto rotação como translação. Aqui ele está transladando em azul, rodando em azul, e a gente vê como é que fica. Ó, por exemplo, o menisco é a fibrocartilagem da parte que fica sobre a tíbia e abaixo do fêmur. Então aqui eu tenho o corno esquerdo, aqui eu tenho o corno direito, ou corno lateral, o corno medial desse pé, né, do pé direito, do membro inferior direito. E reparem que essa linha aqui azul é o quanto está deslizando o fêmur sobre esse corno lateral do menisco. E a gente tem movimento de deslizamento aqui e movimento de rotação, basicamente, nesse corno medial do menisco. E tudo isso só acontece porque eu tenho fibrocartilagem. Essa fibrocartilagem que serve como apoio de um osso sobre o outro. Não tem como eu ter contato de osso com osso.
A gente não conseguiria resistir à dor. A dor é absurda de osso com osso. Então, assim, por isso que a gente tem a fibrocartilagem, que ela não é inervada. Então, assim, se a gente tem uma ruptura de qualquer tecido, qualquer parte dessa, e a gente retira, tem uma lesão e ela é retirada, não vai crescer outra aqui embaixo, né? Então, ela não é irrigada por sangue, então ela não cresce. Então, a gente tem isso, graças a Deus, a gente tem. Tendo isso, ela serve basicamente como um fator que vai fazer com que a gente tenha melhor acoplamento entre estruturas. Eu vou mostrar isso mais à frente para vocês. Temos os ligamentos. Não vai rodar o vídeo? Não vai rodar. Os ligamentos, desses ligamentos aqui, no caso do joelho, que são os ligamentos mais comuns que a gente vê, esse aqui é o colateral medial, ele é espesso, é um tecido conjuntivo espesso, e dependendo do movimento que eu esteja fazendo, ele pode aumentar, estender ou ter a complacência dele, e vai ter forças sendo aplicadas aqui nele, ou então ele vai estar frouxo, tá? Isso pode acontecer com qualquer ligamento, tá bom? O ligamento. Isso aqui é interessante. Não sei se eu falo. Vou falar. Bom, deixa eu falar de tendão primeiro. Tendão. O tendão é outro tecido conjuntivo. Ele está aqui. O tendão liga o músculo ao osso. Então, se eu quero fazer um movimento voluntário, eu contraio o músculo puxa o tendão e esse tendão vai movimentar o osso. No caso aqui, é um gifzinho de uma brincadeira. Puxou-se o tendão, algum tendão dos flexores do dedo ou do punho, dos dedos principalmente, e aí o movimento eu tenho dos dedos. Tá. Bom, detalhes e diferença entre ligamento e tendão. Alguém tem ideia? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Seu nome? Pedro, perfeito. Pedro está na rua ouvindo a aula, que eu estou percebendo. Maravilha, Pedro. Olha só. É exatamente isso. O ligamento ele vai ligar um osso ao osso, um osso ao outro osso. E o tendão vai ligar um músculo ao osso. Então, por exemplo, eu pergunto para vocês: se eu estivesse olhando para cá, teoricamente, isso aqui é um ligamento, né? O que está ligando a patela à tíbia é um ligamento, né? Sim ou não? Concordam comigo? Perfeito, né? Então, se eu estou ligando um osso ao outro osso, da patela à tíbia, eu tenho um ligamento. Mas a gente sabe que existe os 4 músculos do quadríceps vão passar pela patela, então vão passar pela patela e vão se inserir na tíbia, tá? Então eu vou ter um músculo ligando a um osso. Isso entre os ortopedistas, entre os anatomistas, ainda se discute muito o nome disso. Por isso que muitas vezes se fala o tendão quadricipital, que é que vai do quadríceps, dos 4 músculos do quadríceps que vão chegar na patela, é o tendão quadricipital, e da patela para baixo, eles falam de ligamento patelar. Outros falam tendão patelar. Mas, de acordo com a nomenclatura adequada, seria um ligamento patelar. Por exemplo, eu estou com uma dor no joelho, diga. Pois é, pode ser. Pode ser também. Pode ser também. É, é, por exemplo, a lesão que eu estou no joelho, hoje eu fui fazer uma ressonância magnética. A lesão que eu estou no joelho, aparentemente, é uma tendinopatia pelo vasto medial. Então, a junção entre o músculo e o osso, entre o músculo e o tendão do patelar, pelo vasto medial, é que está inflamado. Então, estou com aparentemente, pelo diagnóstico clínico, eu tenho uma tendinopatia no tendão patelar. Alguém aqui já rompeu o ligamento?
Qual? Cruzado anterior. Jogando futebol? Basquete, esporte, né? Pivotagem, provavelmente. Pisou e rodou. É, e- exato. Forças, somatório de força. A gente vai ver isso na aula de forças. Isso é muito. Diga como é que foi. Qual foi o ligamento? Ah, você fixou, você não teve ruptura, você teve desinserção do tendão, do ligamento. Aí você fixou com grampo. Não, não, esse aqui é o colateral, é o colateral medial, tá? O que você teve é um que fica aqui por baixo. Na verdade, ele tá daqui para trás para aqui para frente, da trás do fêmur, da parte distal da parte distal do fêmur para a parte é, desculpa, parte posterior e distal do fêmur, a parte anterior é, e proximal da tíbia. É o ligamento colateral cruzado anterior. Ele impede o movimento de hiperextensão de joelho. Então, existe um teste que se faz, que se prende o fêmur e se puxa a tíbia, a perna, para cá. Se a tíbia faz o movimento. É, aí ele compara uma perna boa, a perna que incomoda a perna. Normalmente, lesão de ligamento, pelo menos os ortopedistas dizem que não dói. Não dói. Ele te gera uma instabilidade articular. Você não tem um cara ali que vai sustentar nesse movimento de gaveta anterior ou de hiperextensão de joelho. Não operou. Pois é, exato. Que maravilha. Não sente instabilidade no joelho? Ah, que ótimo, que ótimo. Perfeito, Pedro. Sim, é ótimo isso. Isso daí tem que treinar. Por que tem que treinar? Por que tem que reforçar a musculatura? Lembram? Lembram? Eu tenho tendões que vão de osso e músculo, que vão estar, os ossos, os músculos e os tendões vão estar todos em volta das articulações. São tecidos conjuntivos também. Então, o músculo, quando você faz musculação, quando você faz treinamento de força, o músculo fica maior, né? Fica mais forte. Mas o tendão também adapta. O tendão também gera adaptação. Tanto ele mais volumoso, com maior área, como também com um mais rígido, né? Então, por isso que o tendão ele tem que ser treinado, o músculo tem que ser treinado e, consequentemente, o tendão tem que ser treinado. Consequentemente, ele vai gerar maior estabilidade. Exatamente isso que o Pedro falou. Agora, por exemplo, tem gente que faz cirurgia, essa cirurgia desculpa, quem foi que falou da cirurgia que operou o cruzado posterior? Beatriz. Tem gente que tira parte do tendão, normalmente do bíceps femoral ou do semitendinoso, ele tira parte do tendão do semitendinoso, que também é um tecido conjuntivo, e refaz esse ligamento cruzado anterior ou posterior. É muito comum. E aí grampeia como se tira um pedaço do tendão do cara, do semitendinoso, da posterior de coxa, enrola em 4 ou 8 voltas e refaz o ligamento cruzado anterior com o tendão, com o tecido conjuntivo vindo do tendão. Olha que bacana. Bacana. Que bom. Maravilha. Qual é o nome dele? Ótimo. Fica a dica, pessoal. Dr. Diogo Caos. Caos. O meu ortopedista é o chefe da. Na verdade, eu tenho dois, né? Tem um grande amigo meu, que é o Pietro Manarino, que é um grande amigo meu, um ortopedista, mas como ele mora longe, eu quase não encontro com ele. Aí eu vou no chefe dele, que é o César Fontinelli, que ele é o chefe da ortopedia do Hospital Universitário, Clementino Fraga Filho. O cara não é quase nada, né? Ele é muito, muito bom. Pois é. Eu fui lá na terça-feira, ele quase me bateu. Como é que você faz isso com o joelho?
Eu não sei, realmente não sei. Mas já comecei o tratamento, espero que fique bom logo. Tá ruim até de levantar da cadeira. Bom, vamos lá. Aula de hoje, fisiologia articular. Então vamos para a aula de hoje. Fisiologia articular, gente, é uma aula extremamente importante que vai deixar a gente entender. O objetivo da aula de hoje é a gente fazer com que a gente entenda tudo que a gente precisa, né, para pensar em movimentos rotacionais. São os movimentos que a gente faz no cotidiano, para a cinesiologia. De uma forma geral, a gente olha para isso. E tem dois pilares fundamentais para a gente entender a fisiologia articular. Tá? O primeiro deles é associado à estabilidade e o segundo é pensando na mobilidade. E aí, se vocês param para pensar, existem dois exemplos que são clássicos dentro da cinesiologia, que é pensar em movimentos de articulações que são classificadas como articulações iguais, mesma ideia, entretanto, são totalmente diferentes. O quadril e o ombro. Na verdade, é um complexo do quadril e um complexo do ombro. Nesse complexo de cada um deles, tá? Vocês podem perceber que o quadril ele movimenta muito menos do que o ombro, por exemplo, correto? Sim ou não? Dou-lhe uma. Sim, sim, obrigado, gente. A aula síncrona ela é boa, pelo menos eu tenho respostas, né? A síncrona ela passa rápido porque não tem diálogo com ninguém. Então, já que estamos aqui, vamos dialogar, vamos conversar. O ideal seria que a gente estivesse na sala de aula, né? Mas não está dando, infelizmente. E aí, se a gente parar para pensar, bom, o ombro mexe muito mais do que o quadril. Mexe. Então, o ombro tem muito mais de mobilidade. Entretanto, quanto mais móvel é uma articulação, lembrem disso, menos estável ela é. Então, se eu comparo o quadril com o ombro, eu posso dizer que o quadril é estável, mas, consequentemente, ele não é tão móvel quanto o ombro, que também não é, que é muito mais móvel, mas ele é muito mais instável do que o quadril. Alguém aqui já teve lesão de ombro? Vamos, pessoal, são 13 alunos. Ah. Ah, ah, ah. Sim, entendi. É, CrossFit se aposentar, não se aposentou não. Você só está dando um tempo da competição. O esporte competitivo ele não é saudável. Ele não é saudável. Não adianta você querer dizer que é saudável porque você busca resultado. O resultado às vezes vem com consequências. É, perfeito, cara. A gente vai treinar, você vai treinar até conseguir chegar na condição. É, e assim, isso é factível, é real, mas ele não é racional, né? Você parou para pensar, saúde, a gente lida com saúde também, não é saudável você pensar numa situação dessa, onde você está machucado e você tem que treinar em cima para poder gerar o desempenho, consequentemente chegar na competição e ter resultado. Então a gente pensa, em geral, em fisiologia articular, desses dois. E eu dei o exemplo sempre de ombro e quadril, que é muito mais fácil você ter lesões de ombro do que lesões de quadril. Por quê? Ela é muito mais móvel, muito menos estável, e a gente precisa de N outras estruturas para tentar minimizar essa instabilidade articular, que é o complexo do ombro, por exemplo. Tá certo? Então vamos lá. Pensando em movimento, em mobilidade, a gente classifica as articulações em três tipos. As articulações que são imóveis, ou seja, que elas não permitem movimento, então tem junção de osso com osso, eu tenho um tecido conjuntivo que vai fazer com que eu tenha uma articulação ali. As articulações do crânio são imóveis, a gente não tem movimento de uma com outra, né? De uma parte de outra. O occipital com frontal não tem, né? Do lateral não tem. Nenhuma parte do crânio a gente consegue movimentar.
eu acho. Algumas pessoas talvez consigam, brincando. A gente não consegue movimentar o crânio. Então a gente classifica elas como imóveis. Das semi-imóveis, eu acho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, eu tenho mais detalhes disso. Das semi-imóveis, da mesma forma, a gente tem pequenos movimentos, eu tenho pequenas variações, mas em princípio o que a gente realmente estuda na cinesiologia são as articulações móveis. A gente precisa saber a respeito das articulações móveis. Então, as imóveis elas são nomeadas como sinartroses, sim, junto e articulação. Elas são extremamente fibrosas e elas atenuam forças e atenuam choques entre esses ossos. Tem dois tipos, as suturas e as sindesmoses. Suturas cranianas e sindesmoses, por exemplo, aqui é a articulação tibiofibular distal. Ela é bem fibrosa e ela não permite movimento distal entre a tíbia e a fíbula, tá bom? Outra articulação, as semimóveis, elas são conhecidas como anfiartroses, ambos os lados, e elas também atenuam forças, mas elas permitem movimentos pequenos entre ossos adjacentes. Classificadas também como sincondroses e as sínfises. As sínfises têm um nome bem clássico, que é sínfise púbica. É uma articulação semi-móvel, uma anfiartrose lá no pubis, lá na cintura pélvica. Ou as articulações dos discos intervertebrais. Elas são mais simples, que elas permitem pequenos movimentos entre as vértebras. As sincondroses são as cartilagens costais. Toda vez que a gente faz inspiração e expiração, essas articulações, essas cartilagens, permitem pequeno deslocamento das costelas pelo aumento do volume do diafragma e do pulmão, aumento e diminuição do diafragma e do pulmão, consequentemente devido à respiração. Então a gente tem a sincondrose e essas sínteses. Mas o que realmente precisa, que é bom para a gente tem que saber, e o objetivo da disciplina da aula de hoje é a gente tocar nesse assunto de hoje, que é, nesse assunto de agora, que é pensar nas articulações móveis. Tá? Elas são classificadas como sinoviais, ou também conhecido como diartroses, mas eu prefiro falar sinoviais, quer dizer, através das articulações, e elas são determinadas de acordo com os tipos de movimento. Então vamos lá. Eu tenho várias formas de fazer movimento e percepção e capacidade que cada uma dessas articulações deixam os movimentos entre os ossos acontecer. E a gente chama disso de classificação de acordo com o movimento. Então, por exemplo, eu tenho articulações que são classificadas como as sinoviais, que são classificadas como deslizantes. Então, eu tenho um osso deslizando pelo outro. E aí, por exemplo, eu não vou tentar não dar os exemplos que estão aqui, mas algumas coisas que vocês vão ver muito ao longo do período. Por exemplo, a escápula está encostada no gradil costal. Toda vez que eu tenho movimento da escápula, ela vai deslizar nesse gradil costal, para cima, para baixo, para frente, para um lado, para o outro. Mas, de uma forma geral, ela vai deslizar. Ela não vai simplesmente rodar. A escápula não vai simplesmente rodar no gradil costal. A gente chama isso de movimentos deslizantes. São movimentos lineares. Tá? Ou movimentos de deslizamento. Tá? Então, as articulações a gente chama de deslizantes. São esse tipo. Isso varia de autor para autor. Tá? Eu prefiro essa classificação, fica mais fácil, ela fica mais intuitiva a gente usar. Pensando já em movimentos rotacionais, são todas as outras articulações. Então, por exemplo, a gente tem a dobradiça, que é exatamente uma dobradiça de porta. Essa é a ideia, é o conceito dela. Onde a gente tem apenas movimento em um plano. E eu tenho um eixo de movimento. Tem um eixo que vai cruzar essa dobradiça, e aí eu vou ter rodando para lá ou rodando para cá em um plano de movimento só. A articulação principal, a articulação do cotovelo, é uma articulação classificada como dobradiça. Então, todo movimento de cotovelo ele tem flexão e extensão. Alguns ortopedistas usam o nome de flexo-extensão, mas para a cinesiologia a gente vai usar ou flexão ou extensão. E ela só acontece num plano. Por mais que eu movimente a posição, saindo
de uma posição anatômica para uma posição, sei lá, com o ombro abduzido, se eu tiver um ombro abduzido, eu estou mudando o plano de movimento da flexão e extensão, mas é sempre um plano e um eixo, tá? Outro tipo de articulação, que a gente chama de articulação tipo pivô, é uma outra articulação que está aqui, bem na junção entre o rádio e a ulna, é na articulação radioulnar proximal, a gente chama ela de pivô, que ele vai girar em torno de um próprio eixo. Então, na verdade, aqui, o rádio vai girar sobre a ulna. Então, tem um movimento tanto de rotação quanto de translação. Movimentos de deslizamento e movimentos rotacionais entre um e outro. A gente chama isso de articulação do tipo pivô. Tá? É um pivô. Pivô do quem falou que joga, o Pedro falou que joga basquete. É o movimento do pivô, que recebe a bola e tenta girar para tentar arremessar, de uma forma geral. Temos também as articulações que a gente chama de cela ou acondilar, que elas são bem parecidas, mas têm formato e encaixes diferentes. Por exemplo, a condilar é muito mais rasa e o encaixe entre a articulação celular é muito maior. Mas ambas permitem movimentos em dois planos e eixos. Então, tenho dois movimentos possíveis para esse tipo de articulação. Por exemplo, a articulação celular, ela permite movimentos em dois planos, em dois eixos. Como se tivesse um encaixe entre duas mãos. Vai girar para um lado e vai girar para o outro. Tá? Mas a articulação condilar, como por exemplo a articulação do punho, ela permite movimento de dois planos. Então, por exemplo, a gente pode fazer a flexão e extensão de punho, que está no plano sagital, partindo da posição anatômica, obviamente. E se eu olhar no plano frontal, ela pode fazer o desvio ulnar, desvio radial, ou abdução e adução. Esse tipo de articulação a gente chama de condilar. Lembra de condilar? Lembra de condilar que eu vou falar lá na aula de joelho, eu vou falar sobre isso, tá? E a articulação que eu estava falando antes, as articulações de ombro e quadril, são as esferoides. E por isso que eu dou o exemplo de mobilidade e estabilidade, essa balança, para as articulações, para essas duas articulações. E essa articulação esferoide, ela permite os movimentos nos três planos. Repara, o ombro pode abduzir e aduzir, plano frontal, flexionar e estender no plano sagital e rodar internamente ou externamente no plano transverso. Idem para o quadril. Mesma coisa. A gente chama de, ou bola soquete também, alguns autores chamam, mas eu gosto de esferoide, é muito mais palpável. Tá certo? Dúvidas? Então, pessoal, a gente tem 6 tipos. Mole, né? Esse tipo de coisa a gente vai ter que decorar. Pouca coisa eu peço para vocês decorarem, mas isso a gente vai ter que decorar. Isso, com o tempo, vai sair no cotidiano, na alma. Isso vai estar na nossa alma. A gente vai ter esse conteúdo na alma, já que a gente vai trabalhar com isso. Vocês vão trabalhar com isso. Então, a gente tem 6 tipos de articulações sinoviais. E a gente classifica elas de acordo com a possibilidade de movimento. Agora, imagina. Se eu fizer um movimento numa articulação, por exemplo, e esse movimento ele não é desejável, mas por articulações adjacentes, por exemplo, estou pensando em cotovelo. O cotovelo é a articulação central dos membros superiores, e eu tenho a articulação mais distal sendo o punho e outra articulação mais proximal sendo o ombro. O cotovelo faz abdução e adução? Sim ou não? O cotovelo faz abdução e adução? Olha lá. Isso. Então, a articulação do cotovelo é dobradiça, só faz flexão e extensão. Mas se, por exemplo, vocês já viram um lutador de judô, quando vai cair no chão, bota a mão no chão, jogador de futebol americano, vai cair no chão, bota a mão no chão, vocês não viram ele já fraturar o cotovelo? Ou subluxar o cotovelo? São movimentos indesejáveis e a articulação não permite isso. Se ela não permite, eu vou fazer o quê? Ou ela vai sair do lugar, ou ela vai sair do lugar e vai voltar, ou, dependendo de quanto de força foi imposta ali, pode ter fratura estrutural. Quebra o osso, digamos assim.
tá? Então, por exemplo, um movimento indesejável de punho, força no punho, pode fazer uma fratura ou pode ter uma subluxação ou uma luxação na articulação adjacente, tá? Por isso tem que ter cuidado em olhar todo o segmento quando a gente vai pensando em movimentos. Outra coisa que vale a pena a gente falar são estruturas. Diga, abrindo o microfone. Diga. Não. Não. Boa pergunta. O movimento são movimentos rotacionais, sendo que eles rodam. Bota a palma da mão junto do teu corpo, voltada para frente. Tenta juntar o seu dedão no antebraço. Fez? Esse movimento é de abdução ou de desvio radial, tá? A gente chama. E ele é uma rotação da articulação para chegar nessa posição. Ela não está deslizando. Agora volta a posição onde você onde estava anterior. Agora tenta encostar o seu dedo mindinho no seu antebraço. Esse movimento é de desvio ulnar ou adução. Mas o punho ele também roda para fazer a flexão. Tenta juntar seus dedos na palma da mão. E agora faz o movimento contrário. A gente tem o movimento de flexão e extensão. Então, é um tipo de articulação condilar. Ela permite movimentos em dois planos de movimento. E são movimentos rotacionais, tá? Entendeu? Foi? Ok. Maravilha. Outro tipo de estrutura que a gente tem nas articulações sinoviais, na verdade, essas são as estruturas que a gente tem nas articulações sinoviais que permitem movimento. A gente tem as bolsas ou bursas, que fazem a secreção de um líquido sinovial, que é uma forma de lubrificação. É um óleo que se joga entre os ossos para que essa articulação deslize com mais facilidade entre uma e outra. A gente possa ter rotações em cima delas, tá bom? E elas revestem as cápsulas articulares, tá? Tá vendo aqui, ó, a gente tem a membrana sinovial, que é esse amarelinho, e as cápsulas articulares, cápsula articular fibrosa, ela tá aqui, tá bom? Temos também as bainhas tendinosas que circundam os tendões e ligamentos, e são a cartilagem articular, é a camada protetora, e a fibrocartilagem, que eu já tinha falado anteriormente, que distribui as forças que vão estar sendo geradas a partir de diversas condições que vão tentar juntar um osso no outro, em princípio, tá? E aí eu tenho forças aqui, essas forças nas fibrocartilagens vão ser distribuídas e tender a minimizar a pressão, certo? A pressão é que é o problema. A pressão é força por área. Se eu tiver muita força sendo gerada em pequena área, eu tenho grande pressão. E o ideal, e por isso que a gente tem essas fibrocartilagens, é que eu tenha grande área de contato. Tendo grande área de contato, eu diminuo a pressão. Por mais que tenha mais força sendo aplicada ali, menor vai ser a pressão entre essas estruturas. Consequentemente, o risco de lesão ela é menor. O risco de ruptura desses tecidos conjuntivos é menor. Tá? Diga. Ih, maravilha. É, o quisto, na verdade, existem dois tipos. Você tem que se chama de um cisto ósseo, se você ficar batendo no osso, ficar batendo no osso, ficar batendo no osso, esse osso ele vai, lembra do fibroblastos e fibroclastos? Vai gerar formação de área óssea maior naquela região. Pode ser, mas pode ser também um tecido, pode também ser o líquido sinovial que vai pegando outras áreas onde não deveria estar, por movimentos repetitivos, 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 e por aí vai. Se não dói, não vejo problema. Mas seria bom eu consultar um ortopedista para dar uma olhada. Já não consultou. Tá bom? Para ver o que é isso. Tem que ver o que é isso.
tá? Olhando agora por outro lado, sobre a estabilidade, a gente já falou da mobilidade, falaremos agora sobre a estabilidade articular. Essa estabilidade ela é composta basicamente por dois fatores. Primeiro deles, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato que eu tenho entre dois ossos, seja ele por tecido conjuntivo ou por um encaixe de ossos, melhor possível. E o tecido conjuntivo, que eu também já falei, vou falar posteriormente. Vamos lá. Primeira coisa, encaixe de ossos. Então, assim, esse encaixe de ossos, quanto maior a quantidade de área entre contato para dois ossos, repare que eu tenho o tecido conjuntivo aqui, tá, gente? No cotovelo, por exemplo. Eu tenho, dependendo da articulação, eu tenho ângulos articulares onde eu tenho maior posição de travamento. No caso do cotovelo, que é conhecida como a articulação mais estável que a gente tem, eu tenho muita superfície de contato quando o cotovelo está estendido. Aí, assim, aumenta a área de contato entre a tróclea do húmero, que se encaixa com maior congruência com a fossa troclear da ulna. Eu tenho maior área de contato. Com o cotovelo flexionado, ó, eu tenho grande área de contato, não vou dizer que não tenho. Mas quando eu estendo, além de tudo, eu travo toda a articulação do cotovelo nessa posição. Por isso que quando você tem uma fratura, ela acontece normalmente quando está totalmente travada a articulação. E aí, se tem algum lutador aqui de judô, jiu-jitsu, já viu algo semelhante acontecer. E aí os caras falam, cotovelo estala. Quando o cotovelo estala, alguma estrutura rompeu ali, tá? Mas a gente tende a não ter. É muito mais fácil, muito mais estável. Quando quer apoiar com a mão na mesa, por exemplo, a gente estende o cotovelo e apoia. Quando a gente está querendo descansar, por exemplo, numa flexão de braço, a gente descansa com o cotovelo estendido, correto? E no mesmo sentido, a gente olha para tudo essas condições. Quanto mais estável está a articulação, menos força eu vou ter que fazer para poder manter aquela articulação naquela estabilidade estável. O outro tecido a gente chama de tecido, a outra parte da estabilidade articular a gente chama de tecido conjuntivo, e aí são os tendões, que são derivados dos músculos, os ligamentos, que a gente já falou, as fibrocartilagens e as cápsulas articulares. Aqui está o vídeo que eu não consegui mostrar naquele slide lá anterior. Repara, aqui o cara está fazendo uma animação de um movimento de flexão de joelho e depois tem extensão de joelho. Repara, olha só como é que o tendão patelar, eu ia falar tendão, o ligamento patelar e o ligamento colateral medial vão mudando de comprimento de acordo com o movimento. Então, olha lá, estendeu o joelho, o tendão patelar ele está frouxo, e aí quando eu começo a flexionar o joelho, ele começa a aumentar o comprimento, porque tem um músculo aqui puxando ele. Olha o tendão, desculpa, o ligamento colateral medial, como é que ele faz? Vê que ele, dependendo do raio do fêmur, que vai variar, olha lá, deslizou o fêmur, afrouxou, deslizou para lá, agora ele começa a rodar o fêmur, começa a rodar, olha como é que aumenta esse comprimento. Ele está sendo tensionado. Eu tenho forças dali. Eu tenho força de lisagem para tentar segurar a articulação, tentar estabilizar a articulação. E é assim que funciona tanto os ligamentos como os tendões, as fibrocartilagens, que a gente não vão variar a área de contato, e as cápsulas articulares, todo o entorno de uma articulação sinovial faz com que a gente tenha maior estabilidade dentro dessas articulações. Então, resumindo, a articulação é a ligação entre dois ossos, principal função de mobilidade e estabilidade, principais funções, classificadas como por base na complexidade articular, número de eixos presentes e planos, consequentemente, a geometria articular, mas o que realmente importa para a gente é capacidade de realizar movimento. A gente vai chamar isso de graus de liberdade. Se eu tenho uma articulação que pode movimentar em mais de um plano, em dois planos, eu tenho 2 graus de liberdade. Se eu tenho uma articulação que permite movimento em 3 planos, eu tenho 3 graus de liberdade. E eu posso somar esses graus de liberdade fazendo planos intermediários.
ou eu posso fazer movimentos complexos, eu já falei lá na aula de movimentos, que faz com que a gente tenha movimentos em vários graus de liberdade. E é isso que funciona, é assim que funcionam as articulações. Tranquilo? Dá um gole d'água. Aliás, vocês estão comprando água, né? Mineral. Não estão tomando água de filtro, não, né? Pô, aqui em casa eu não consigo nem. Até pra bochechar com escova no dente tá ruim. Seguinte, gente. Vamos fazer esse exercício? 5 minutinhos? Faz só o de cima. Esse cara aqui de cima. Esse cara aqui de cima, a gente vai fazer uma descrição cinesiológica desse movimento aqui que o cara tá fazendo. Quem faz crossfit está acostumado com isso, quem não está acostumado, quem não faz crossfit, não está acostumado com isso, o que a gente tem que pensar? Descreva qual movimento por articulação, tem que dizer quais são as articulações que estão se movimentando, qual o plano e eixo de movimento principal, para cada uma das articulações. Nós vai pegar, por exemplo, vai pegar a articulação tornozelo, joelho, quadril e ombro. Só de membro inferior. Vou fazer isso. Só de membro inferior. Tornozelo, joelho e quadril. Qual é o movimento que está sendo realizado em cada uma dessas articulações? Qual é o plano e eixo para cada uma dessas articulações? E qual é o tipo de articulação para cada uma delas? Tanto faz. O movimento ele vai e volta. Exato. Exato. Sim, na ida ele vai fazer um, na volta ele vai fazer o outro. Então, para mim, tanto faz. Para essa questão, tá, gente? Se a gente for pegar, se for olhar a questão biomecânica, muda radicalmente. Mas para a cinesiologia agora, vamos pensar só nisso. Então, eu vou lá, vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. Dá? Só esse cara aqui de cima, hein? Fecharam? Sim ou não? Tá. Deixa eu ver aqui mais. Ih, cacete. Esses GIFs são bacanas, né? Facilita muito a vida da aula. Bom, deixa eu
Posso corrigir? Então vamos lá. Peguei essa articulação aqui, tornozelo, na verdade vamos fazer eles junto. Articulação. Articulações que eu vou separar. Tornozelo, joelho, quadril. Tá? Qual o movimento do tornozelo? Não pensa. Vou tentar tirar esse vício teu, Pedro. É Pedro? Pedro, vou tentar tirar esse vício teu. Não pensa no nome do exercício. Vamos tentar desconstruir tudo que você sabe, tudo que você aprendeu antes e tentar jogar para cinesiologia, tá? Tá? Eu sei que você tem uma experiência vasta em cima disso, eu te entendo, mas vamos tentar voltar um pouquinho e não vamos olhar para o nome do exercício. Tá tocando interfone aqui. Vamos tentar não tocar no nome do exercício em si. Então vamos lá. Aqui eu tenho o joelho tá indo para frente, não tá? Sim, o joelho tá, não tá flexão, não tô falando do joelho, tô falando do tornozelo. Se o joelho tá indo para frente, eu obrigatoriamente estou começando o movimento quando a barra tá lá embaixo. Estou começando o movimento em dorsiflexão. Ele está em dorsiflexão. Se ele está em dorsiflexão e eu sei que essa imagem, esse vídeo não é o melhor, tá? O ideal seria a gente olhar no plano de movimento. O objetivo é realmente esse, é gerar desconforto para a gente começar a pensar no movimento. Se o joelho está indo para frente, eu estou partindo da dorsiflexão, eu estou fazendo a flexão plantar. Não estou? Ótimo. Então, estou falando do movimento de flexão plantar. A flexão plantar é em qual plano e eixo? Plano sagital no eixo médio-lateral. Sim? Não? Qual é o tipo da articulação do tornozelo? Não. Lembra o tornozelo? Que movimentos que o tornozelo faz? Lembra que ele não faz a inversão e eversão, dorsiflexão e flexão plantar? Então tem dois tipos que podem ser. Quais são os tipos? Mas é assim mesmo, estamos aqui para isso, para desenrolar. Tem a condilar e a outra é cela. Eu vou mostrar a imagem da cela e da condilar aqui, ó. E diz para mim, o que mais parece com a articulação do cotovelo? Parece uma condilar ou parece uma célula? Lembra lá, olha lá, lembra lá dos maléolos. A tíbia, a tíbia e a fíbula, elas não vão abraçar, de certa forma, lateralmente o osso, o talos, que é o ossozinho lá embaixo do tornozelo. Eles vão abraçar muito mais parecidos com a célula do que com uma condilar. Mas quem falou condilar não está totalmente errado, não. A gente começa a pensar em planos e possibilidade de movimento, a gente tem duas opções, tá bom? Ela é classificada, a articulação do tornozelo, como uma célula. Mas mais para frente, na aula que a gente for falar sobre tornozelo, vou chegar aí. Só um spoilerzinho, tá? Nunca consegui usar essa palavra spoiler em aula. Olha, a primeira vez. Então a gente fechou a articulação do tornozelo, correto? Foi? Temos o joelho e quadril. Para pensar. Plano e eixo não está sendo sempre o mesmo nos três? Então sempre o plano sagital e o eixo médio-lateral. Tanto para tornozelo, joelho e quadril. Movimento do joelho, qual é? Não, o movimento que o joelho está fazendo. Flexão, extensão e quadril. Idem, maravilha. Então temos flexão e extensão de joelho, de joelho e quadril, flexão plantar e dorsiflexão de tornozelo. Plano sagital, eixo médio lateral. Articulação do joelho. Vamos lá, vamos voltar. Articulações, as imagenzinhas. Lembra quando a gente olha para a anatomia do joelho, a gente não tem os côndilos femorais?
Exatamente. O joelho faz uma rotação quando ele está em flexão. Se ele faz uma rotação e faz a extensão, ela trabalha, é uma articulação que permite dois movimentos, plano em dois movimentos, dois planos de movimento. Com isso, exatamente. Com isso, a gente tem uma articulação que a gente chama de condilar. Vem dos côndilos, quer dizer, os côndilos vêm da articulação, a articulação vem dos côndilos. Não importa. Fechou? Então, a gente já matou a articulação do joelho, tornozelo, e o quadril é uma articulação do tipo esferoide ou bola soquete. Esforoidal pode ser também, tanto faz. Fechado, gente? Maravilha. Que maravilha. Então, vou pedir para que vocês vão assistir essa aula em casa, que eu sei, mais tarde, em algum outro momento, e vocês vão responder a mesma coisa para esse cara aqui. Repara que quadril, a membro inferior esquerdo está fazendo uma coisa, superior e inferior direito está em outra coisa. Idem aqui, ó, para membro superior. Idem aqui para membro superior. Olha que maravilha. A gente já começa a olhar exercícios comuns que a gente vê no dia a dia, sem dar nome aos bois, que eu não quero saber o nome do exercício, eu quero saber qual é o movimento por articulação, qual é o plano e o eixo, qual é o tipo de articulação. Sabendo esse tipo de coisa, a gente vai começar a fazer uma descrição cinesiológica, obviamente atualmente mais qualitativa, mais global, para cada um desses movimentos. E eu não quero saber de mais nada além disso. Certo? E mais ainda, lembra lá do exercício que eu passei para vocês? Vocês fizeram? Continua pegando os tipos de articulação. Vocês já fizeram o movimento, plano e eixo, entre A, B e C. Lembram do exercício? Gente, esse tipo de exercício é bom fazer. Teve dúvida? Pergunta. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente pode entrar nessa de trocar ideia ali, sem problema. Eu não prometo responder na hora, mas eu tento sempre responder tudo possível para vocês. Então, assim, quem estiver assistindo em casa, é uma pena você que está assistindo só agora, porque não tirou as possíveis dúvidas. Tá bom? Então vamos lá, gente. Responde isso aí, na próxima aula a gente corrige, tá certo? Ó, como é que ficou bonito? Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou parar a gravação.